Boa noite, irmãos e irmãs, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe em mais esta oportunidade que o Senhor Jesus nos concede. Graças a Deus, estamos felizes por mais uma vez nos encontrarmos na casa do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmão Danilo, Deus te abençoe, né? Mais uma vez presente conosco. Deus abençoe, irmã Vilma. Deus abençoe, né? A Emily também está por aí, né? Ah, sim. Deus abençoe, né? Cada um de vocês. Nosso evangelista Adriano Vieira. Deus abençoe, né? Aos irmãos que mais uma vez nos acompanham pela internet, que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, as famílias, né? E que através da fé de cada um de vocês, vocês possam alcançar as bênçãos de Deus neste dia de hoje. Nos coloquemos em pé, vamos falar com o nosso Deus. Irmão Paulo Sócio, humana, está vindo? Sim. Estão a caminho, né? A gente depende de Uber, né, para buscar os irmãos e às vezes acha rapidinho, às vezes é um impasse só, né? Mas graças a Deus, creio que eles vão chegar. Oremos. Maravilhoso Deus, bendito Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui, Senhor. Te agradecemos pelo culto de ontem que o Senhor tem nos dado, Pai. Mais uma vez o Senhor tem nos alimentado com a Tua palavra e agora estamos aqui mais uma vez por Tua graça e misericórdia, com nosso coração repleto, cheio de gratidão, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. E aqui estamos juntos para Te adorar, para Te louvar, para cantar hinos e louvores, para glorificar, para bendizer, para exaltar o Teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. E juntos ouvirmos a Tua palavra, Pai. Sê com cada um de nós mais uma vez, nos abençoe, nos ajude, todos que aqui já estão presentes, aqui, os irmãos que ainda estão por chegar, Senhor, traga-os guardado, e oramos também em favor daqueles que estão ausentes, Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos, ajuda, Pai, dê força, dê ânimo, dê coragem para cada um. Os irmãos que mais uma vez vão cultuar conosco através da internet, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, as famílias, concedendo o desejo de cada coração, Pai, mediante a fé em Tua palavra. Nos ajude uma vez mais, nos abençoe, Senhor, que nós possamos nos desprender daquilo que é humano, daquilo que é natural, Senhor, daquilo que é mecânico, e possamos entrar no sobrenatural, para sentirmos a Tua presença, Pai, em nossos corações, como aqueles que andavam a caminho de Emaús e sentiram, Senhor, a Tua presença, porque o Senhor estava andando com eles e os corações deles ardiam, porque o Senhor falavam com cada um deles, e quando eles notaram, quando eles reconheceram, o Senhor os deixou, Pai. Pai, nos ajude uma vez mais, Senhor. Queremos sentir a Tua unção, a Tua presença, Pai, pois cremos que no terminar do culto nós estaremos com nossos alforjes espirituais repletos das Tuas bênçãos, Pai. Cura os enfermos, liberta os oprimidos e derrama da Tua unção em nosso meio uma vez mais. Perdoe os nossos pecados, pois Te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, amém. Sentai-vos, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos louvar 166. Após o louvor, a irmã Vilma também deseja louvar o Senhor Jesus. 166. Vamos pegar a Mi maior, meus irmãos.
nosso Deus. Após a irmã Vilma, nós vamos estar louvando mão estendida, meu irmão. Depois vem para nós, tem aí, mão estendida, né? As mãos de Deus vai se estender para abençoar. Graças a Deus. Quero dar boa noite para os irmãos. Vou cantar um hino com a igreja aqui, 224. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus. É assim, irmãos, firmes a cada dia mais nas promessas do nosso Deus. Deus abençoe a irmã Vilma, né? Vamos louvar. Tem aí, irmão Rodrigo? Mãos estendidas, as mãos de Deus vai se estender para abençoar. Após o louvor estaremos adorando o nosso Deus com as ofertas. Após a oferta, nosso evangelista Adriano Vieira, né, vai louvar Peregrino. As mãos de Deus vai se estender para abençoar. E essas mãos são poderosas para libertar. Se você anda apavorado e descontrolado, sinta que Deus está ao seu lado e hoje vai te curar. As mãos de Deus não estão em
Louvado seja o nosso Deus. Faz a oferta do nosso evangelista. Seja Deus. Vamos lá então, nosso evangelista vai louvar. Sou peregrino. Graças a Deus. Lá menor, Deus abençoe, irmãos, amém? Quem puder ajudar, amém? Primeira vez, se eu errar, creio que eu não vou errar, né? Deus está no assunto, amém? Somos peregrinos aqui, glórias a Deus. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Glória a Deus. Aleluia. E quando a dor invade a minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino, que ainda não cheguei em casa, mas esse dia vai chegar. Em minha casa eu vou entrar, nunca mais serei um forasteiro. O céu será pra sempre o meu
aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo eu vou. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá rancor, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, seu lar, meu lar, seu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, seu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Deus continue abençoando, né? Nosso evangelista, com uma altura boa para cantar com a igreja, né? Com uma altura excelente, nós vamos colocar no repertório, né? E logo estaremos louvando juntamente com toda a igreja, né? Maravilhoso louvor, né? Deus continue abençoando. Nosso lar não haverá mais lágrima, mais dor, mais nada, né? Mais nada de morte, nada de pranto, só gozo, alegria, né? Graças a Deus. Vamos usar nossas mãos aí, meus irmãos. 384. Vamos louvar. Fica Jesus mais um pouquinho. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado primeiro a chegar. Tua presença na frente, agora eu vejo a tua glória inundando esse lugar. Fica Jesus mais um pouquinho. Não basta eu antes de falar. Tu és maravilhoso, tua presença marcou esse lugar. O culto hoje foi marcado em tua homenagem, e o pastor mandou anunciar que nessa igreja não faltasse ninguém, e que trouxesse outros para ti. Aleluia! Fica Jesus, não há
aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar que tu és maravilhoso, tua presença marcou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar que tu és maravilhoso, tua presença marcou este lugar. Aleluia, louvado seja Deus, glória ao nosso Deus. Como é bom, como é maravilhoso louvar esse Deus poderoso e tremendo. A igreja tem louvor para propor, para nós louvarmos, ou alguém deseja louvar? Está chegando a hora de partir? 367. Vamos louvar então, para nós concluir os louvores. 367. Está chegando a hora de partir. Prepara a tua igreja para subir.
Louvado seja Deus. Que dia glorioso há de ser quando nós ouvirmos aquela voz subicar e encontrarmos com o nosso Jesus Cristo nos ares, né? Cumprindo sim a palavra de Deus. Deus abençoe nossos irmãos pela internet mais uma vez que nos acompanham. Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. A irmã Vanessa e a família, que Deus abençoe grandemente. Irmão Maico Chagas, Deus abençoe, meu irmão, toda a família. A irmã Meire Aparecida de Paraguaçu Paulista, Deus abençoe. A irmã Isabel Gonçalves, Deus abençoe, preciosa irmã, com toda a família. A irmã Dani Cristina, Deus abençoe, com toda a família. Senhorita Marlene Oliveira e o seu esposo, seu Maurílio, os pais da irmã Michele, Deus abençoe nossos preciosos irmãos, com toda a família. Manalva Prats, Deus abençoe, minha irmã, com toda a família. Irmã Raquel Pinheiro, Deus abençoe, com toda a família. Irmão Gilmar Gomes Pinheiro, Deus abençoe, meu irmão, com toda a família. Ele pede oração para um emprego, salário, saúde, livramento de acidentes, roubo. Pede oração para Daniel, Rafael e Gabriel. Nós vamos estar anotando, meu precioso irmão, e no final do culto estaremos orando por todos vós. Vamos dar lugar à palavra de Deus, somente crer. Nós vamos ler a palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, verso 1 ao verso 4. Aqueles que podem, com reverência à palavra de Deus, se colocarem em pé. Efésios, capítulo 6, verso 1 ao verso 4. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre pais e filhos, né, nos dias que nós estamos vivendo, né? Na criação dos nossos filhos. E é um tempo bastante difícil, né? Ainda mais quando se trata de criar filhos, né? Filhos com os pais. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite, né? Um estudo. Efésios 6, do verso 1 ao verso 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Maravilhoso Deus e bendito Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos, clamamos o Senhor, que o Senhor venha nos instruir, o Senhor venha nos ensinar, Pai, que nós possamos estar apercebidos, atentos para os dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias trabalhosos, e a Tua Palavra se cumprindo, Pai, que o Senhor diz que nos últimos dias tudo isso acontecerá, Senhor, e tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. É um tempo que nós precisamos muito de discernimento, de sabedoria, Pai, para que nós possamos fazer tudo aquilo que é correto diante dos seus olhos, na criação, Senhor, de nossos filhos, filhos para com os seus pais. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento, conhecimento, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Nos ajude mais uma vez, fale conosco, através da Tua Palavra, abençoe cada irmão presente, cada irmão que nos assiste pela internet uma vez mais, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Sentai-vos, meus irmãos.
nos dias que nós estamos vivendo, na criação de filhos, né? Se tempos atrás já era bem difícil, nos dias que nós estamos vivendo, então, nem se fala. Concernente a criar nossos filhos, a educar nossos filhos, até porque, como tem as escolas, né? E o ensino já tem que sair de casa, né? O ensino correto já tem que ser aprendido em casa. Aí depois vai para as escolas. Às vezes o ensino é totalmente oposto, diferente, porque vai haver muitas influências, né? E às vezes aquilo que nós ensinamos em casa, com zelo, com cuidado, né, com sabedoria, com entendimento, aquilo lá fora torna-se um pouco esquecido, e o que é de ruim e o que é de mal parece que vai tomando lugar, né? Parece que vai sufocando aquele aprendizado correto que nós ensinamos em casa, né? Dizendo a isso concernente aos filhos de Deus, aos pais cristãos, né? Devemos ensinar o que é correto para os nossos filhos, né? Desde do colo, do crescimento ali, ensinar as coisas corretas de Deus. É o único mandamento com promessa, né? É honrar o pai e a mãe, para que os dias se prolonguem na face da terra. O sábio Salomão, antes de nós entrarmos aqui no estudo, né, no compêndio, o sábio Salomão, em Provérbios, se você deseja acompanhar com sua Bíblia, fique à vontade. Ele chama muita atenção na questão de filhos, né? Vamos encontrar aqui Provérbios, logo nos primeiros capítulos. Provérbios, capítulo 4. Vejam. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, quer dizer, guarde as minhas palavras, o teu coração, guarde os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Agora, irmãos, tem certas situações que às vezes os pais são os responsáveis por muitas coisas que acontecem na vida dos filhos.
Os pais são responsáveis. Porque nós, como pais, nós somos exemplos, nós devemos dar exemplos para eles, para os filhos. Agora, como que uma filha vai aprender a falar a verdade se testemunham, se assistem, se contemplam os pais mentindo? Como que esse filho, como que essa filha amanhã ou depois vai crescer falando a verdade? Se ouve os pais mentindo, um para o outro, ou para o vizinho, ou para o amigo, ou qualquer outra situação, o filho, a filha vão aprender aquilo que eles estão ensinando. Eles vão olhar no espelho e vão ver o que eles estão fazendo e vão seguir aquilo. Então, por isso que a responsabilidade é muito grande dos pais. Como eu disse, em muitas ocasiões os pais são responsáveis. Em contrapartida, quando os pais estão posicionados, corretos no ensinamento, para com seus filhos, ensinando aquilo que é correto, ensinando aquilo que é certo, fazer aquilo que é verdadeiro, e os filhos vão crescendo, vai vindo a idade da adolescência, vai vindo a idade da responsabilidade, e amanhã ou depois os filhos, aquilo que eles aprenderam corretamente no lar, eles não colocam em prática. Os pais, diante de Deus, eles estão em paz, porque ensinou o que é correto, mostrou o que é correto, mas os filhos tomaram outro rumo, tomaram outro caminho. Aí quando eles atingem a idade da responsabilidade, que eles escolhem para eles um caminho a seguir, né? Não tem como o pai e a mãe amarrar um filho ao pé da mesa, né? Falar, não, você não vai, você vai ficar aqui, né? Vou prender você em um quarto. Não tem como fazer isso, né? Isso aí torna-se até crime, né? Então, quando eles tomam a idade da responsabilidade, né? Que muitos nem chegou a essa idade, mas já acham que são dono do nariz, né? Já acham que já pode fazer o que eles têm em mente, né? E muitas vezes o pai e a mãe diz, meu filho, não faça isso, aconselha, porque o pai e a mãe, por ter mais experiência, está vendo lá na frente o que pode acontecer, o mal, o problema lá na frente. Mas o filho e a filha, né? Eu sei o que eu estou fazendo, e aconselho aqui, aconselho acolá, e eles entram por outros caminhos, e muitas das vezes, como diz o adágio popular, dão com os burros na água. Agora, ainda sobre a mentira, né, dos pais contar mentira um para os outros, e os filhos veem aquilo ali. O profeta, na mensagem Uma Libertação Total, vocês conhecem muito bem a passagem, onde aqueles advogados sufocaram o profeta, cobrando a ele, porque ele devia, e cobrando, e ligando, e o telefone não parava de tocar, e o profeta sentiu tão pressionado, ele estava tão pressionado, tão atordoado, que o telefone tocou, e a sua esposa Meda pôs a mão no telefone para atender e disse, são os advogados, o que eu digo a eles? Olha só, o que eu digo a eles? E o pequenino José observando,
ele disse: Meda, diz para eles que eu não estou aqui. E correu para o fundo da casa, para o quintal. Ela pegou, atendeu, eram os advogados, ela disse: olha, Bill não está aqui, Billy não está aqui. Depois colocou ali o telefone. Quando Billy volta, a esposa sábia, sabedoria: mas você, um servo de Deus, um pastor, mentiu. Como é que você fica agora? Billy, foi correto o que você fez? Foi correto o que você pediu para mim fazer? Mentiu ele, pediu para a esposa mentir, e o pequeno José observando tudo. Ele se arrependeu, reconheceu que havia errado, e no mesmo dia, no passar do dia, o telefone volta a tocar. Quem vai atender o telefone? O pequeno José. Papai, o senhor quer que eu diga para eles que o senhor não está aqui? Olha só o exemplo. O senhor quer que eu diga para eles que o senhor não está aqui? Ele viu, ele observou, e já ali aprendeu, e aquilo lhe trouxe muita tristeza ao profeta. Foi para a caverna, depois ele recebeu uma ligação para orar para um bebê, ele correu lá. Por isso que eu falo, irmãos, é por isso que eu bato nessa tecla, igreja do Deus vivo. Olha, tem muitos líderes pregando essa mensagem, mas estão muito longe de seguir os exemplos que o profeta de Deus deixou. Estão muito longe. Quantos pastores que em seus púlpitos estão mentindo para a igreja, não tendo sinceridade para com os membros, e em contrapartida, muitos membros mentindo para o seu pastor, não tendo transparência com o seu pastor, não tendo sinceridade com o seu pastor. Quantos estão nessa condição? Então foi para a caverna, orou a Deus, ou melhor, foi lá fazer oração pelo bebê, e aquilo lhe cobrou: você não está digno de orar pelo bebê. Há algo que precisa ser acertado, há algo que precisa ser corrigido. Você mentiu, volte lá. Ele disse: me aguarde um pouco aqui, eu preciso acertar algo, eu preciso voltar atrás, eu preciso corrigir algo. Não é empurrar com a barriga não é tocar adiante não, é acertar, é voltar atrás. E disse para os advogados: olha, os senhores me ligaram lá, eu estava em casa, eu falei para minha esposa mentir, eu não estava lá, mas eu menti, eu estou aqui para consertar, eu estou aqui para corrigir aquilo que eu fiz de errado. Billy, se eu já tinha confiança em você, agora eu tenho muito mais. Fica tranquilo, fica em paz. Aquilo lhe trouxe paz na alma, aquilo lhe trouxe calma, aquilo lhe trouxe regozijo. Ele voltou lá para orar para o bebê, e o bebê foi curado. Agora, igreja, irmãos, nós sabemos que os dias são difíceis hoje. Há muitos que gozam de boa saúde, tanto o homem quanto a mulher, mas eles não querem gerar filhos. Cada caso é um caso. Há aqueles que desejam, às vezes não podem por um problema de saúde aqui, outro acolá, não podem. Mas aqueles que gozam de uma boa saúde, ambos, mas não querem gerar filhos, aí vão comprar um animalzinho, aí vão pegar um cachorrinho, vão pôr nome de ser humano em um cachorrinho e tratar como bebê, vai dar banho, vai pôr roupinha, vai fazer de tudo, vai chamar até de filho. Meu filhinho, minha filhinha, meu bebezinho. Consequências são inevitáveis.
Sabemos que os dias são difíceis na criação de filhos. Devemos ter muita sabedoria para criar nossos filhos, ensinar da maneira correta. Nas escolas, meu filho, tudo que você vê lá, deixe lá, não pegue nada, nada que é seu, não traga para casa. Mas às vezes a criança chega com um brinquedinho lá, que o pai e a mãe sabem que não é da criança, nem pergunta onde o filho trouxe, de onde o filho pegou, e aquilo vai vindo, e se pega um carrinho hoje, amanhã, se Deus não tiver misericórdia, vai roubar um banco. São fases nas idades, veja, são fases nas idades, né? Quando estão sob os nossos domínios, né? Quando o pai e a mãe estão ali dominando o filho, dizendo, ó, faça isso, obedeça aquilo, mas vai se passando o tempo, a criança vai crescendo, vai tornando-se adolescente, e o mundo aí fora, as prateleiras estão cheias, né? Os produtos que o diabo oferece tem muita coisa para destruir a infância das nossas crianças, né? Infância virtual. Infância virtual. As crianças, muitas das crianças hoje, muitas, não brincam mais. Os menininhos não brincam mais de carrinho, de fazer uma porteirinha, uma fazendinha, colocar cavalinhos ali, homenzinhos ali, tudo mais, e pegar galhinho de árvores, colocar ali, plantar como se fosse uma árvorezinha, fazer aquele belo cenário, brincar na lama, brincar de terra, e caminhãozinho basculante, né? Aquelas tratorzinho patrola e tudo mais. Não! A infância é virtual. E destruindo, porque os pais, muitos deles, quando não quer às vezes ser incomodado pelos filhos, né, porque estão ali focados em algo que passa na televisão, filmes, séries e tudo mais, futebol, às vezes o pai, filho, ou melhor, o filho, mãe, papai, ô meu filho, ô papai está ocupado agora, tô aqui o celular, ó, pera aí, deixa eu pegar aqui, ó, tô aqui um desenho, vai assistir lá, ó, dá lá para a criança um desenho, dá lá um celular para a criança com a internet, com o YouTube e tudo mais, e a criança vai ali mexendo, e o diabo, ele não tem piedade se é criança, se é adolescente, ele não quer nem saber, e destruindo a mente de muitas crianças, e às vezes, muitas delas, se você pega a mão na Bíblia, eu certo dia vi uma pesquisa assim, uma pesquisa documentária, alguma coisa assim, parecida, e o rapaz saiu na rua perguntando algo da Bíblia, algo, por exemplo, a história de Davi foi narrada no Antigo ou no Novo Testamento? Coisas básicas, muitas pessoas dizem assim, não sei, ou às vezes, nome da Bíblia, cita para mim o nome da Bíblia com a palavra R, não sei, coisas básicas, ser humanos, adultos, coisas básicas, crianças, as nossas crianças, se você dá um celular para ela e deixar ela assistir tudo e brincar com tudo quanto é tipo de desenho e tudo mais, pergunte a ela sobre um desenho tal, sobre isso, sobre aquilo, sabe de tudo, tem tudo gravado na mente. Agora pare com ela um pouquinho, sente-se com ela um pouquinho e fale da Bíblia para ela, fale da palavra de Deus para ela, para ele. Meu filho, vem cá, quem foi que matou o gigante Golias? Papai, mamãe, não sei. Quem foi que fez isso? Não sei. Mas fala de um personagem, né? Fala lá de um desenho,
fala lá de coisas assim da internet, estão prontas para responder. Na mensagem acusação, parágrafo 10, veja, o profeta fala da idade frenética. Eles têm a mudança de garoto a homem, são fases, de mulher a mocinha, de mocinha a mulher, por volta de 16, 17 anos de idade, tornam-se um bando de irresponsáveis, sem generalizar. Não quer saber de fazer nada, não quer saber de ajudar nada, né? Não quer saber de ajudar uma mãe em casa, né? A cuidar da casa, a lavar uma louça, a aprender a fazer uma comida, não quer saber de fazer nada. E quando casa, vai pedir para a mãe lá fazer almoço, vai pedir para a mãe lá fritar um ovo, né? O rapaz, mesma coisa, não quer saber de fazer nada quando está solteiro, quando está jovem, e muitos querem casar na flor da idade. É bom casar, é maravilhoso. Querem casar na flor da idade, aí casam, a lâmpada queima, vai chamar o pai para trocar a lâmpada. E se puderem, simplesmente aturem-nos durante essa idade. Os pais têm que aturar, com sabedoria, não abrir mão deles, jogar eles lá para o mundo, dar eles de bandeja para o diabo. Sai de casa, não aguento mais, sai de casa, vai cuidar da sua vida, não faça isso. Ou muitos, quer saber, pai? Quer saber, mãe? Não aguento mais essa vida, não aguento mais essa vida, essa prisão, eu vou embora de casa, vou viver minha vida, vou ter a minha liberdade. Vai lá, eu vou para casa dos meus amigos, vai lá, como fez lá o filho pródigo, ingrato, Eu tenho uma filha nessa idade, exatamente agora, Rebeca, ore por ela, e Billy, cada um de nós passamos por essa frenética idade, e assim nós devemos aturá-los, compreendendo que isto é algo que eles têm que atravessar, são fases, são situações que eles têm que atravessar. Mas o que nos deixa, irmãos, igreja, pais, com a nossa consciência tranquila, é saber que nós ensinamos o correto, o que é certo. Nós não devemos abrir mão dos filhos, entregar eles para o mundo, não. O ruim é quando você vê o seu filho ou sua filha passando por uma situação que você não corrigiu ela, que você não corrigiu ele, que você não ensinou ela, que você não ensinou ele o correto sobre aquilo. Aí vai pesar nos ombros. A fé de Abraão, 46. Assim que Ló olhou para cima, começou a olhar para as planícies da Jordânia, e ele viu que elas estavam bem regadas. Havia uma cidade grande lá, Sodoma e Gomorra, muitas cidades, muitos pastos, uma possibilidade de se fazer alguns reais. Ele escolheu isto. Esta é a maneira que muitos Ló fizeram, alguns reais. Quando ele estava olhando para as planícies regadas, ele não viu sua esposa se transformando em uma estátua de sal. Não pensou muito na família, Pensou nos reais. Ele não viu o fogo que ia destruir a cidade e parte de seus filhos. Ele não viu a desgraça que suas filhas fariam por tê-las criado com muita mundanidade, como foram criadas, muito mundanismo. Só aprendeu aquilo que era incorreto, Isso é o que você se vê hoje em dia, amigos. Depende do que você está vendo, como eu ensinei na outra noite, Pais cristãos que conhecem a palavra, que conhecem a verdade, sabe o que é correto sobre moda, sobre corte de cabelo, sobre bijuteria, sobre esmalte, batom e tudo mais, brinco e tudo mais. Não fazem eles, mas aplicam nos filhos. Que lindinho, olha que criancinha linda, vou furar a orelhinha dela, pôr um brinquinho,
vou pôr uma pulseirinha, vou pôr uma tornozeleirinha, vou pôr isso e aquilo, vou cortar os cabelos. Os pais conscientes que aquilo é errado, que a Bíblia condena tais coisas, mas eles fazem, aplicam na criança. Isso é cruel, irmãos. Isso é cruel demais. Violando a inocência da criança. E tantas coisas. Mensagem de Jó, parágrafo 39 e 40. Todas as noites no trono da graça, se tivéssemos mais pais e mães esta noite, tão interessados em seus filhos, a tal ponto que ofereciam o sangue derramado do cordeiro para o seu filho todas as noites no trono da graça, não teríamos tanto trabalho como temos entre os jovens. Era exatamente assim que Jó fazia pelos filhos. Então disse: porventura eles têm um pecado, eu não sei se o terão feito, mas para ter certeza, mãe, vocês sabem, é uma vergonha hoje, e vocês também pais, como estamos tão desinteressados com os filhos, e os mais jovenzinhos, vocês deixam as crianças saírem, fazerem o que querem, correndo a noite toda e tudo mais, voltam e parecem tão despreocupados com isso, Deixe que suas garotas saiam com os garotos que fumam e bebem, vão para os lugares de jogos, dançam a noite toda e logo voltam. Assim vocês dizem que são cristãos e permitem tais coisas? Isso não está certo. Deveríamos levá-los ao Senhor. Deveríamos trazer na casa de Deus, aprender no templo de Deus as coisas de Deus, ensiná-los no caminho correto. Mãe, por favor, eu quero dormir na casa da minha coleguinha. Criança aí com seus 12, 13 anos, 14 anos. Mãe, eu quero dormir na casa da minha coleguinha, eu posso dormir lá? Tenha sabedoria, irmão. Tenha sabedoria, irmã. Pai, é o meu coleguinha, eu quero dormir na casa dele, eu posso dormir na casa dele? E depois a desgraça vem à tona. Aí vamos nós chorarmos, vamos chorar, mas por que não viu antes? Por que não teve discernimento? Por que não teve sabedoria para não errar, para não falhar, para corrigir? Espere que ela entre, abrace e diga: agora, querida, vem aqui, vamos nos ajoelhar e orar. Tua mãe não sabe exatamente por onde você esteve, confio que você foi uma boa menina essa noite, mas porventura você não tenha sido. Vamos oferecer um sacrifício de louvor a Deus e lhe agradecer. Chamar os filhos para orar juntos. Mas é quase que impossível, Quase que impossível. Não, pastor, o senhor ficou para trás, pastor. O senhor é um pastor antiquado. Não. O senhor não está acompanhando os dias de hoje, O senhor não está acompanhando nossos dias modernos, não. Isso aí virou chatice. Que isso? Dá benção para o pai, dá benção para a mãe. Isso aí virou chatice, Isso aí ficou no passado, Como falamos recentemente, o respeito cada dia que passa vai se esvaindo. Filhos pelos pais, pais pelos filhos, o respeito vai se esvaindo, vai se acabando, vai se extinguindo, e as coisas vão se tornando cada dia mais difíceis. Mensagem Investimentos 39. O tipo certo de treinamento infantil. Acredito que isso acontece com muitos nossos pequenos, Elvis, Henriques, hoje em dia. Eles não tiveram a maneira correta de disciplina. Papai costumava me levar para a cabana e eu recebia uma boa educação de como me comportar. Você precisa respeitar os mais adultos. Quando você vai falar com uma mulher, com um homem, senhora, senhor, respeite, Não é, e aí, cara, e aí, meu, e aí, coroa, e aí, isso e aquilo, e tantas coisas.
Ele tinha um galho de nogueira com todos os 10 mandamentos na extremidade dele. Com certeza isso me deu disciplina. É uma pena não termos mais pais e mães desse tipo hoje em dia que façam a mesma coisa. Até porque se você pegar uma varinha lá na calçada e dar nas perninhas do seu filho, se algum vizinho ou alguém por perto fizer um vídeo, você está sujeito a receber um processo. Porque hoje as coisas estão bem mais difíceis, né? Ao invés de estar passeando de carro esportivo fora a noite toda e suas filhas envolvidas em algum lugar, com alguma amizade, com alguma influência errada, né? Aí você vê aquele filho que você cria, aquela filha que você cria te respeitando, né? Respeitando você, tratando você bem, como um pai, como uma mãe, né? Falando com você de uma forma serena com você. Aí você deixa ele ou deixa ela se envolver com tais influências. Quando você menos espera, você observa que o comportamento está diferente. O comportamento está mudado. Ah, pastor, mas como segurar isso? Como segurar isso, pastor? Como resolver essa questão? Porque não tem como. Eles vão se influenciar com pessoas lá fora. Não tem como nós segurarmos nossas crianças. Elas têm que ir para a escola. Elas têm que aprender na escola o correto. Mesmo a um grau de dificuldade tão grande de ensinamento hoje em dia. Ensinar aquilo que é correto. O que nós devemos fazer é a nossa parte. O que devemos fazer é nos comprometer com a palavra de Deus e fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, o que é correto. Porque senão nós não vamos acorrentar nossos filhos, nós não vamos colocar eles em um tronco e surrá-los, não. Não. Mas pelo menos nós termos a consciência que nós estamos ensinando aquilo que é correto. E quando ver algum dos pequeninos, sabe, agindo de forma errada, de maneira errada, nós como pais corrigi-los, porque amamos, queremos o bem deles. Escritura na parede 64: vocês ainda têm as rédeas, e vocês que permitem seus filhos e suas jovens saírem com esses garotos. Saímos aqui às festas modernas de rock and roll. Que vergonha, mãe e pai. Você diz, bem, eles simplesmente fazem o que querem. Vocês ainda têm as rédeas, né? Eles fazem o que querem, né? Criancinha de cola, assim, pequenininha, né? O papai e a mamãe balançando ele, aí a criancinha vem e pá! Na face do pai ou da mãe. Ai, que lindinho, ele é uma gracinha. Gracinha? Gracinha, mas como é lindo, né? Como é lindo, ó, dá a palma da mãe, pá na face do pai, pá na face da mãe, que lindinho, ele é lindinho. Como ensinar os filhos não xingar, falar palavras horríveis, se os pais dentro de casa, quando abrem a boca, é uma fossa negra. Falam tantas barbaridades, tantas coisas, dali a pouco o pequenininho está falando. Olha, você viu o que ele falou? Esse moleque, hein? Acha bonitinho, acha engraçado, né? Acha engraçado, né? Vai respeitar você amanhã ou depois? Vai te respeitar? Uma coisa é quando você ensina o correto em casa e eles aprendem o errado lá fora. E quando eles aprendem o errado em casa? Porque não estão tendo exemplos. Não estão vendo exemplos corretos, estão aprendendo errado com os pais. Estão aprendendo errado com os pais em casa. E pai discute com a mãe, né? O esposo discute com a esposa, com filhos pequenos, presenciando tudo aquilo. E conversa para um lado e para outro, xingamento de um lado, xingamento para o outro. A criança vai aprender o quê? Aí depois a criança abre a boca, fala um palavrão, você vai lá e pá na boca da criança, né? Deixa os lábiozinhos dela inchados, o tapa que você deu na boca dela,
Não fala isso não, menina. Mas onde ela ouviu aquilo que ela falou? Aonde foi que ela ouviu? A face pintada de Jezabel 17. E o ensinamento que você recebe em casa é normalmente o que você é. A pequena Jezabel, quando ela era uma menina saltitante pela casa, pulando, brincando, pulando corda, o que quer que as meninas fizessem, mal sabia eles que ela iria se tornar a pequenina Jezabel. Mas o que fez dela, o que ela era, foi o tipo de ensinamento que ela recebeu em casa. Você já imaginou o tipo de ensinamento que Jezabel recebeu em casa dos pais? Para tornar o que tornou? Ela era uma pagã. E o ensinamento que você recebe em casa é normalmente o que você é. É o tipo de ensinamento que você ouve. Ela foi ensinada a odiar Deus Jeová. Ó. Ela foi ensinada a odiar Deus, não é? Por isso tornou o que tornou. Porque seu Deus era Baal, e ela foi ensinada a odiar Deus e odiar o povo de Deus. E aquele ódio por aquilo em seu coração fez dela o que ela foi. Veja, a formação acadêmica dela ali, dentro de casa, já no crescimento, né? Os pais, né? Por certo, falavam mal do Deus dos exércitos, né, do Senhor dos exércitos, falava mal, não, esse Deus não existe, nós odiamos esse Deus. E aquela pequena criança ali crescendo e ouvindo aquilo, o que ela se tornou? O que ela se tornou? Uma pervertida, uma idólatra. É a condição. Veja, sedento por vida 44. É isso que arruína as crianças, é isso que rompe os lares, é isso que arruína as crianças, é isso que gera neuróticos, é isso que faz a delinquência juvenil, é quando a maternidade e a paternidade estão falidas. Estão falidas, o lar, a casa tornou-se um cenário, sabe? De guerra, de conflitos, combates, palavras faladas, gestos errados, comportamentos errados, exemplos errados, e os filhos crescendo naquele lar, vendo tudo que não presta, dentro do próprio lar, vai só somar com aquilo que ele vai aprender lá fora, de ruim, de errado. As águas da separação, 33. Entravam ali e oravam por seus filhos. Você entra primeiro na cozinha, a cozinha é onde você come, depois você come, veja, come na igreja, você se assenta no banco, ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então depois que você come da palavra, você entra na sala de estar, que é no companheirismo com o resto da igreja. Então depois o lugar secreto, é o quarto onde você entra e se ajoelha, onde você, com muitas de vocês, mamães, faziam há muito tempo atrás, entravam ali e oravam por seus filhos, quando eles estavam fora à noite. Este é o problema com o mundo hoje. Ao invés daquelas mamães lá, daqueles tempos que oravam por suas crianças e tudo mais, elas estão fora com suas crianças esta noite, fumando, bebendo, comportando-se de maneira que estão, né? Vão lá, vamos pro show, vamos pro baile, vamos levar as crianças junto, vamos lá, hein? Vamos lá, vamos dançar, as crianças, vamos ensinar elas a dançar também. Vamos beber, vamos ensinar elas a beber também. Vamos fumar, vamos ensinar elas a fumar também. O que elas vão aprender de bom? Vamos, vai ter uma festinha lá em tal lugar assim, é uma amiga minha, uma colega minha, né? Vamos na festinha lá, troca até o culto. Vamos lá na festinha lá, vamos levar nossos filhos, nossas crianças, chega lá, tem um sonzinho, né? Tem um funkzinho, né? E tá lá as crianças já, o ambiente é propício do diabo, né? O terreno é propício de Satanás. Aí as criancinhas estão lá, já ligam a caixinha de som lá, botam um funk, pronto. A criancinha já está lá, pondo a mão no joelhinho, rebolando e fazendo tudo quanto é tipo de coisa, né? E aquelas
encenações, né, malignas, estão lá aprendendo, porque os pais foram e levaram as crianças, né? Agora, às vezes para trazer os filhos à igreja, ao culto, olha, é uma guerra. É uma guerra. Esta é a razão pela qual temos delinquência juvenil. Dizem que somos mais civilizados do que eles eram. Eu duvido. Então certamente não agimos como tal. Esta é uma verdade. Eu gosto daquela maneira antiga. Muitos aqui, né, que viveu nos nossos tempos antigos, né? Muitos aqui sabem a maneira antiga, né? Que nossos pais nos ensinavam, né? Nos ensinavam, né? Chegava uma visita em casa, eles estavam ali conversando e as crianças correndo pelo quintal, correndo, e eles ali na sala conversando. Ai, se a criança passasse ali pelo meio, não precisava falar nada, era só olhar. Era só olhar. Por quê? Porque nós temíamos. Eita! Quando a visita for embora, vai sobrar a vara nas nossas canelas. Por que sabiam? Porque era ensinado. Quando chegar a visita aqui em casa, tá? Quando chegar a visita aqui em casa, vocês podem brincar lá fora, vocês podem ficar com as crianças lá fora brincando, mas vocês não passam correndo aqui no meio da sala quando nós estiver conversando. Não façam isso. Vocês não passam. Não façam isso. E olha, e não falhava não, tá? Não, vai pensar que a visita foi embora, meu pai e minha mãe esqueceu, né? Nem lembro. Não, vai. Não, a correção vinha mesmo. A correção vinha mesmo. Ensinava a tratar as pessoas bem, né? Com respeito. Com respeito. Eu tenho certeza absoluta que os pais antigos que ensinaram os seus filhos correto, muitas das vezes passando a mão em uma vara ali para corrigir eles, eu tenho certeza que a maioria hoje estão bem, sabe? Porque aprenderam correto, muitos têm famílias, vivem corretamente, né? Porque aprenderam correto. Se aqueles que não colocaram em prática, porque foi por eles. Mas os pais ensinou o correto. Os pais ensinou o que é correto. E até hoje, né? Até hoje. Se precisar, um desses pais antigos aí, de o filho tiver indisciplina, ele passar a mão numa vara e dar umas varadas na perna do marmanjão, não demora muita coisa não. Mas, como eu disse, né? Devido às leis hoje em dia, se você corrigir a criança, pegar a mão assim, dar um tapinha no bumbum dela corrigindo, ela abrir a boca e chorar, se fizer um vídeo, você está complicado. Vamos caminhando para o fim, meus irmãos. Falou o Senhor somente para Moisés, parágrafo 9 ao 11. O diabo sabe como colocar seu programa em ação. É um estudo até um tanto extenso, né? Mas nós não vamos concluir. Não vamos dar conta de concluir. Eles estão querendo se divertir. Um povo louco por prazer. Eles só querem conforto, luxo, coisas assim. E não sabem que o julgamento está caindo sobre eles o tempo todo. Eles falham em não ver isso, mas não querem vê-lo. Eles gostam de filosofia, de alguém que possam ir à rádio e contar algumas piadas, obscenidades e algo assim. E eles ligam o rádio, pegam suas televisões, voltam para casa e deixam que a igreja se esvazie, né? E deixa lá a igreja lá, nós temos coisas mais animadas, né? Mais animada, né? Nós temos mais diversões animadas, né? Temos nossas festas. É isso que está no coração deles. Isso é o que faz. Isso é o que fazem. O diabo sabe como colocar seu programa em ação. Foi o que nós falamos ontem, salvo engano. O diabo, ele sabe, ele muda suas estratégias. Ele lança algo e vê que aquilo já passou, não dá mais certo. Ele procura sempre algo novo para lançar, para atrair a atenção das pessoas, dos pais, dos filhos, das crianças e tudo. Para todas as idades ele tem um entretenimento.
Ele ensinou a todos vocês, pessoas santas, bem, você não deveria ir ao cinema. Vocês ensinaram seus filhos aqui não faz muito tempo, mas o diabo colocou sobre vocês. Ele simplesmente trouxe o cinema para dentro de sua casa. Tá vendo? Como nós falamos recentemente, né? O diabo antes tirava as pessoas da igreja e levava-as para o mundo. Aí ele colocou o mundo na igreja. Colocou o mundo dentro da igreja, né? Ô meu filho, você não pode ir no cinema não. Ah papai, mas eu quero ir. Eu quero assistir o filme tal. Eu quero assistir isso, eu quero assistir aquilo. Tá bom meu filho, tá bom. Tá bom, vou resolver seu problema. Vou comprar uma tela tamanho de uma parede e agora nós vamos ter em nossa casa o cinema. Nós vamos ter em nossa casa o cinema. Vamos assistir de tudo. Canais fechados, canais abertos, tudo, Netflix, tudo. Vamos assistir tudo. Aí põe os filhos diante de uma tela para assistir um filme, não dá sono nas crianças. Não dá sono nos adolescentes. Estão ali vidrados, assistindo, prestando toda a atenção, dando toda a atenção para aquilo. Não dá sono. Mas quando traz na igreja, né? Passa-se 5, 10 minutos do culto, já estão roncando, já estão dormindo. Por que isso? Porque por detrás daquilo há algo maligno. Por detrás daquilo há algo maligno que suga a espiritualidade e deixa eles assim estralado para poder assistir tais coisas. Aí às vezes não vão bem nas escolas, né? Nas notas, porque a mente está cheia de sujeiras. A mente, o HD da mente já está hiper mega lotado. Tem tempo de entrar em parafuso, porque tem tanta sujeira e o que é correto para aprender não aprende. A mente já está toda ocupada. Veja, vocês ensinaram seus filhos aqui não faz muito tempo, mas o diabo colocou sobre vocês e ele simplesmente trouxe o cinema para dentro de sua casa. Isso é verdade, isso é correto. Disse, está tudo bem, veja, ele tem. Você sabe que eles costumavam dizer que o diabo saiu de moda, mas ele não abandonou os negócios, isso é certo. Ele ainda está nos negócios e agora é muito mais astuto do que costumava ser. À medida que as pessoas ficam mais astutas, ele também fica. Ele simplesmente se mete ali, vê. Não está funcionando isso aqui? Eu vou arrumar outra coisa. Não está funcionando isso aqui? Eu vou arrumar outra coisa. Ele sempre procurando fazer uma coisa melhor, né? Para arruinar. Desesperos 37, 38. Os tenho reclamado cada um ao Senhor Jesus. Não se esqueça, ore por mim, ore por minha esposa, a mais meiga mulher em todo o mundo, e por meus filhos. E agora eu os tenho reclamado cada um ao Senhor Jesus. Agora Beck está exatamente na idade de uma pequena Riqueta, você sabe, e simplesmente uma pequena menina moça, como costumávamos chamar. Então ela está exatamente naquela idade, porém agora ela é uma garota muito afável. Eu agradeço ao Senhor por isso. Não fuma, não bebe, não anda ociosa, nada, porém ela está exatamente naquela idade. Ela está despreocupada, ela não quer ir à igreja, e se vai, se assenta lá atrás e masca chiclete. E se levanta e sai, isso vem. Eu desejo vê-la cheia do Espírito Santo. Veja o comportamento da jovem. Não quer ir à igreja, tem que empurrar. Vamos, meu filho, vamos, minha filha. Vamos para o culto, vamos para a igreja. Não, mas eu não quero, mas vamos. Quando vem, senta lá atrás, se comporta irreverentemente, né? Não tem mais animação para vir nos cultos, para estar na igreja, mas chama-se para uma festa, chama-se para um baile, chama-se para um lazer com os amigos, com os jovens. Às vezes pode estar até doente que vai. Influência 30. Se no lar, se fizéssemos um lar mais adorável, se fizéssemos um lar mais adorável, as crianças não iriam querer fugir. Faça mais coisas para elas, onde elas se sintam bem-vindas, agradáveis e confortáveis em casa, onde o lar, eles mal podem esperar para chegar lá. É assim que um lar deve ser, tá vendo?
As crianças, os filhos, têm que sentir agradável no lar. Oh, estou indo para minha casa. Na minha casa, o lar, a atmosfera da minha casa é maravilhosa. Não suporto ficar em casa, pelo amor de Deus. Não aguento ficar em casa. Tem que ir para a rua, tem que ir para os jogos, tem que ir para as festas, tem que ir para os bailes, né? Quando não, o esposo ou a esposa. Não aguento mais ficar em casa, não aguento mais meu marido. Tem que ir para festejar com as minhas amigas. E o homem tem que ir festejar com meus amigos, né? Tem que ir para o futebol, não aguento mais ficar em casa, não tem clima. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos dê graça. Se houver amanhã um futuro, que nós possamos fazer aquilo que nos convém fazer correto acerca dos nossos filhos, ensiná-los enquanto estão sob os nossos domínios, ensiná-los no caminho do Senhor. Como eu disse outra vez e volto a repetir, um dos maiores investimentos que nós pais devemos fazer com nossos filhos é ensiná-lo eles na igreja, no caminho do Senhor, né? Tocar um instrumento, um violão, um piano, seja qual for, dar a eles uma certa responsabilidade naquilo que agrada a Deus, naquilo que vai agradar a Deus. Nós estamos ocupando o tempo deles com as coisas de Deus, porque o diabo está aí fora, sem piedade, sem dó, para destruí-los, né? Não somente os jovens, mas todos os seres humanos, né? Que o Senhor Jesus nos ajude, que nós possamos estar atentos, né? Sempre vigiando em todo o tempo, ensinando nossos filhos no caminho correto em que devem andar. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Pode trazer aí, meus queridos, se tiver alguma notificação. Vamos orar em favor da irmã Maria Oliveira, mãe do irmão Rodrigo, né? Vamos orar em favor dela. Necessita muito das orações da igreja. E vamos sempre lembrar de orar em favor de nossa irmã. Deus abençoe nossos irmãos. Irmão Maico Chagas, Deus abençoe com toda a família. Pastor Jânio Rodrigues, Deus abençoe, companheiro lá de Pernambuco, né? Deus abençoe, precioso companheiro, fizemos amizade recentemente, né? Deus continue te abençoando com toda a igreja, ministério e família. A irmã Vanessa, Deus abençoe com toda a família. A irmã Meire Aparecida de Paraguaçu, Deus abençoe com toda a família. A irmã Isabel Gonçalves, Deus abençoe, minha irmã, com toda a família. Deus abençoe a irmã Cleia, né? A Laura, todos vocês. A irmã Dani Cristina, Deus abençoe com toda a família. A irmã Marlene Oliveira e o seu Maurílio, Deus abençoe nossos irmãos, com toda a família. Os pais da irmã Michele, Deus abençoe. A irmã Nalva Prate, Deus abençoe com toda a família. Irmão Manuel, toda a família. Irmã Raquel Pinheiro, Deus abençoe toda a família. Irmão Gilmar Gomes, Deus abençoe com toda a família. Vamos orar, meu irmão, em favor do pedido de oração que o irmão postou. O irmão Daniel Souza Meira, Deus abençoe com toda a família. A irmã Aparecida Araújo, Deus abençoe, preciosa, com toda a família. A irmã Tatiana Norberto, Deus abençoe, minha irmã, toda a família. Deus abençoe sua recuperação pós-parto, Deus abençoe. A irmã Jandira Melo, Deus abençoe com toda a família. Se você tem uma necessidade, um pedido, não fez por escrito, apenas sinalize levantando uma de suas mãos e creia na oração da fé. Falemos com o nosso Deus, maravilhoso Deus, bendito Pai Todo-Poderoso. Estamos agradecidos, Senhor, Pai, pela Tua palavra, pelos ensinamentos, Pai, do qual o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo tão difícil, Pai, na criação dos filhos. Nos ajude cada dia mais nós respeitar nossos pais, Senhor. Ó Deus, aplicar, Senhor, a correção de uma forma sábia em nossos filhos, em nossas crianças, em nossos jovens, em nossos adolescentes, neste mundo tão cruel que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor. Abençoe cada irmão aqui presente nesta noite, as mãos levantadas. O Senhor conhece cada pedido, cada clamor, o Senhor conhece as necessidades de cada um, Pai. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, conceda a cura, a libertação, a solução dos problemas. Oramos em favor da nossa preciosa irmã Maria Oliveira. Senhor, estenda as Tuas mãos em favor da Tua serva, Pai. Conceda a ela a cura, a libertação. Senhor, dê graça para ela passar por este vale, Senhor. Pai, que o Senhor ajuda ela, Pai. Que o Senhor dê, Senhor, o consolo para ela, o ânimo, a alegria, o gozo. Que o Senhor possa, Pai, aumentar a fé que ela tem em Sua palavra, Pai. Que ela possa vencer tudo isso que ela está enfrentando, Senhor.
Senhor. Oramos em favor de cada mão aqui levantada, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Oramos em favor dos irmãos que nos acompanharam mais uma vez, Senhor. Cada nome que nós lemos aqui, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Oramos em favor do pedido de oração do irmão Gilmar Gomes, Senhor. Pai, estenda as tuas mãos, conceda a ele a bênção em favor dos nomes que ele citou na oração. Senhor, abençoe ele, abrindo a porta do emprego, guardando ele, livrando dos acidentes, Senhor. Proteja, Senhor. Oramos pelos irmãos que não puderam estar presentes, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos, ajude, abençoe a cada um nesta hora, Pai. Despede agora a tua igreja para os seus lares, guardados e protegidos debaixo das tuas potentes e poderosas mãos, em nome de Jesus Cristo. Sela esta vitória no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Uma semana abençoada para todos e até quarta-feira com mais um culto de oração com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe. Está encerrado.